viajar para o espaço aí, né, conhecer outros mundos, né, retornar à Lua. Na verdade, não só retornar, né, mas se manter um bom tempo aí no espaço não é uma tarefa tão fácil. E agora as agências espaciais, né, estão com essa promessa aí de retornar, né, o homem à Lua, colocar a primeira mulher para pisar na superfície da Lua, criar uma base em Marte, né, até meados aí de 2030, mas a gente tem uma notícia não tão animadora, apesar que tem um lado bom dessa notícia, vocês vão entender por quê, que é sobre como o coração funciona no espaço, né, como o coração ele reage à microgravidade. A gente sabe que a microgravidade, ela não... A gente não conhece muito bem, a gente não sabe, apesar de a gente ter astronautas lá na Estação Espacial Internacional, a gente não sabe muito bem como que ela funciona, como que ela altera o corpo humano, né? Teve o astronauta Scott Kelly, por exemplo, que ele ficou lá cerca de 1 ano lá no espaço, né? Praticamente 1 ano ele ficou no espaço, e desde então vários cientistas têm estudado, né, como que o corpo dele reagiu nesse praticamente aí 1 ano no espaço. Antes de começar o vídeo, se vocês gostam desse tipo de assunto, deixa o like aqui embaixo, clica no joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo que a gente lança aqui. Então, na verdade, esse estudo, né, que eu estou falando para vocês é sobre como que o voo espacial, né, altera o corpo humano de diversas formas, né? A gente já sabe que altera de forma psicológica, né? Altera a forma que a nossa pressão sanguínea funciona, né? De forma cardiológica também, né? O nosso coração ele bate de forma diferente se ele está no espaço. Então eles fizeram, a pressão sanguínea ela aumenta também, né, quando a gente está no espaço. A gente, né, tipo eu tô lá no espaço, não, os astronautas, né, quando os astronautas estão lá no espaço, todo o nosso corpo ele trabalha de uma forma um pouco diferente, ele meio que se adapta, né, para trabalhar na microgravidade. Então foi feito um estudo, né, utilizando células-tronco, olha que incrível isso. Utilizando células-tronco, eles fizeram um estudo, né, submeteram essas células-tronco, que seriam as células do coração, para ver como que elas funcionam ali, né, como que elas trabalham na microgravidade. Esse estudo foi feito pela Universidade Escola de Medicina Stanford. Então eles fizeram o quê? Né? Eles enviaram essas células do coração numa cápsula, né? E essa cápsula estava junto com a carga da SpaceX e ficou lá na Estação Espacial Internacional por cerca de 5 semanas e meia. Isso dá mais ou menos quase 1 mês e meio aí, mais ou menos isso, né? E aí eles perceberam que principalmente em viagens muito longas, né, viagens espaciais muito longas, quando o corpo humano ele estiver submetido a um bom tempo ali, né, ficar exposto a um bom tempo à microgravidade, que o coração ele vai funcionar de uma forma diferente. As células em si, né, elas vibraram de uma forma diferente, né, elas trabalharam de uma forma diferente, isso tudo indica, de acordo com os cientistas, com os pesquisadores, né, lá dessa escola Stanford de medicina, que o nosso coração trabalharia de uma forma mais rápida. Mas uma coisa muito interessante, né? Depois que retornou à Terra, né, essas cápsulas retornaram à Terra, a vibração ela mudou novamente, né, as células mudaram novamente, o padrão de batimentos mudou novamente e voltou ao normal. Então isso mostra que o nosso corpo humano tem um lado, como eu disse, né, no começo do vídeo, que uma notícia não tão boa, né, porque de alguma forma altera os batimentos cardíacos, altera como o nosso coração trabalha, né? A gente já sabe que altera de forma psicológica, você está ali enclausurado com um monte de pessoa que você não conhece, que você não tem um convívio, né, trabalhando lá no espaço durante às vezes vários meses, né, altera de forma psicológica e automaticamente também altera a nossa densidade óssea, altera tudo, né. E o interessante é que, mesmo alterando a forma que o nosso coração trabalha no espaço, ainda assim isso mostrou, né, esse é o lado bom, no caso, né, que eu tinha prometido para vocês que tinha um lado bom nesse estudo, mostrou que o padrão dos batimentos cardíacos, o padrão de como o coração trabalharia lá no espaço, voltaria ao normal após cerca de 10 dias, né? Pelo menos foi isso que mostrou quando eles retornaram essa cápsula, né? As células ali, elas voltaram a trabalhar de forma normal, ou seja, dentro do padrão, depois de 10 dias aqui em Terra, tá? Esse estudo ele foi publicado numa revista que é especializada em estudos sobre células-tronco, uma revista chamada Stem Cell Reports, e ele mostra justamente isso, né? Que vão ter vários desafios para o homem retornar à Lua, principalmente se a gente estiver falando sobre
colonizar, né, criar uma base, por exemplo, ou criar uma base lá de astronautas em Marte, por exemplo, não vai ser fácil. Já teve, por exemplo, um estudo que falou que a radiação, né, interplanetária, ela afetaria de forma significativa o cérebro humano, mesmo dentro de naves espaciais. Isso que é interessante enfatizar. Então não vai ser uma tarefa fácil a gente chegar lá em Marte, montar uma base lá, uma colônia, e começar a viver lá no planeta vermelho. Então cada dia mais a gente vai percebendo, né, os desafios que a gente vai ter que enfrentar, que os astronautas principalmente, né, vão estar colocando a vida deles em risco, mas isso tudo é muito interessante para a gente iniciar aí de uma vez por todas, né, essa exploração espacial, pelo menos começando aqui no nosso sistema solar, né. Apesar de a gente já ter ido para a Lua, a gente nunca ficou, né, não teve nenhum ser humano que ficou um bom tempo lá na Lua. Tem na ISS, né, o recorde aí vamos arredondar para 1 ano, que o astronauta Scott Kelly, por exemplo, permaneceu lá na Estação Espacial Internacional. Mas ainda assim, né, a gravidade que tem lá na Estação Espacial Internacional, essa microgravidade, ela ainda é maior do que, por exemplo, numa viagem interplanetária. Além disso, né, os raios cósmicos, por exemplo, né, os raios interplanetários ali que poderiam danificar células não só do coração, mas do cérebro também, né, de todo o corpo humano, elas são muito mais intensas numa viagem interplanetária, né? Então é isso, a gente está conhecendo aí mais um desafio que a gente vai ter que enfrentar. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Lembrando que a gente vai ter agora, amanhã, né, no caso, segunda-feira, 11 de novembro, daqui a pouco, né, o Trânsito de Mercúrio, e a gente vai ter live aqui no nosso canal, então não percam isso, tá? Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, e a gente vai passar aí várias horas observando o planeta Mercúrio passando na frente do disco solar. Eu vejo vocês então no próximo vídeo. Os links das nossas redes sociais, do nosso site, da nossa loja, todos estão aqui embaixo num comentário fixado. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais, pessoal. Valeu, tchau, tchau.